Olá, boa tarde. Aqui é o Orivaldo e hoje eu decidi fazer um vídeo mostrando os impactos da guerra comercial entre Estados Unidos e China aqui na Bolsa de Valores no Brasil. Os impactos da guerra comercial entre Estados Unidos e China na Bolsa de Valores do Brasil, não apenas nas ações listadas na Bolsa, como também BDRs e ETFs aqui na nossa B3. Então, o que nós temos atualmente sendo negociado na B3? 413 ações de empresas brasileiras. Existe um pouco mais de empresas na nossa bolsa, mas praticamente não tem negócios. 589 BDRs de empresas listadas em Nova York. 156 BDRs de empresas listadas na Ásia. 3 BDRs listados em outros mercados e 88 ETFs. E o que nós estamos analisando, a base desse estudo, é o comportamento dos preços das ações BDRs e ETFs negociados na B3. Nos dias 8 de abril, 9 de abril, 10 de abril e 11 de abril de 2025. São dias que tiveram grande turbulência em função de indas e vindas de Donald Trump. E quais os critérios adotados para os filtros que eu fiz? Empresas que registraram mais de 100 transações no dia, empresas que registraram altas superiores a 1% no dia. Nós estamos vendo aqui o dia 8 de abril de 2025. No dia 8 de abril, vocês podem até pausar o vídeo, a empresa que teve a maior alta foi o BTG Pactual com 4,33%. Isso vai caindo, né? Apenas estas empresas registraram a valorização no dia. Aqui um gráfico que demonstra bem claramente essas variações. Então, de um total de 410 ações negociadas na B3 no dia 8 de abril, apenas 30 registraram altas superiores a 1%. Agora, com relação às que tiveram perda, o critério adotado é o mesmo, mais de 100 transações no dia e empresas que registraram qualquer perda. E aí a lista de empresas que registraram perda no dia 8 foram grandes. No dia 8 aconteceram elevações maiores de tarifas entre comércio internacional. Vocês podem ver que a lista é gigante, diversas empresas aqui na Bolsa Brasileira. Nós temos o que teve a maior queda no dia 8 foi a Casas Bahia, teve uma queda de 14,36%. Mas várias empresas tiveram grandes altas, como vocês podem visualizar. De um total de 410 ações negociadas na B3, no dia 8 de abril, 155 registraram perdas. E aqui eu tenho o gráfico em detalhe, eu agrupei no máximo 22 empresas em cada um desses gráficos para facilitar a visualização dos nomes das empresas. Ok, pessoal? Então, uma desgraceira no dia 8. E aqui um gráfico com todas as empresas que registraram perdas. Agora, no dia 9 de abril, os critérios são os mesmos: empresas que registraram mais de 100 transações e empresas que registraram altas superiores a 1% no dia. Como no dia 9 o Trump recua e ele congela esse tarifaço para quase todos os países por 90 dias, menos para a China, mas mesmo assim no dia 9 as bolsas internacionais subiram, inclusive a B3. Então quem teve a maior alta no dia 9, depois do Trump ter recuado, foi o Pão de Açúcar, a Pecar, com 18,89%. Mas vocês podem ver várias empresas por volta de 10% ou um pouco mais de 10% de alta. A lista é grande, vocês se quiserem ver no detalhe, basta pausar o vídeo. Estou só passando, tá? Então dia 9 foi a festa de altas. Então, de um total de 413 ações negociadas no dia 9, 201 registraram altas superiores a 1%. Muitas outras registraram altas. E aqui estão os gráficos que facilitam a interpretação desses números. Vocês podem ver gráficos com
com muitas empresas, cada um deles tem 22 empresas. Então, por exemplo, aqui 22 empresas subiram mais de 4%. Aqui 22 subiram mais de 4,5% e assim sucessivamente. Nós temos aí um festival de altas. Festival de altas. Ok? E aí um gráfico contemplando todas elas, né? Sendo a Peccar a que mais valorizou no dia 9. E também nós trouxemos as empresas que tiveram perdas no dia 9. Poucas empresas registraram perdas. Aqui eu estou contemplando todas as 413 ações listadas na B3. Somente esse grupo de empresas registraram quedas. Então foi um dia de festa na bolsa, né? Um dia de festa. De um total de 413 ações listadas, negociadas no dia 9, apenas 14 registraram perdas. O mercado pensava que no dia seguinte também seria uma festa, mas a gente vai ver que não foi bem assim, ok? Então, lembrando o critério, empresas que registraram mais de 100 transações no dia e empresas que registraram altas superiores a 1%. Então nós temos um grupo pequeno de empresas, né? Aqui são 22 empresas, sendo a que teve a maior alta essa RNI, ok? Uma empresa pequena na bolsa, mais essas outras empresas. E o gráfico deixa bem claro que mesmo as que tiveram altas pequenas, com exceção dessas 4, 5 primeiras empresas aqui. Inclusive a Magalu, nesse dia, foi a que teve a quinta maior alta no Ibovespa. De um total de 411 ações negociadas no dia 9, apenas 31, no dia 10, desculpa, apenas 31 registraram altas superiores a 1%. Agora vamos olhar as que tiveram baixa no dia 10 de abril. A lista agora é gigante. Começando aí pela BRF, né, que teve uma queda de 1%. Nós vamos navegando aqui pelas empresas. Nessa lista nós já temos altas em torno de baixas em torno de 2%. Aqui baixas de 3 a 4%. Aqui já baixas que giraram desde 4% de desvalorização até chegar a 7, 8%. E a que teve a maior queda no dia 10 foi a Recrusul, que caiu 11%. Então, por que essa queda aí no dia 10? Porque a China, quando Trump aumenta mais ainda a tarifa deles, ultrapassando 125% de tarifa sobre os produtos, a China também faz a retaliação. E aí, de novo, o mercado fica atordoado, os preços oscilam muito durante o dia todo, oscilaram. De um total de 411 ações negociadas no dia 10, 110 registraram perdas no dia. Então, é um número gigante, né? Número gigante. Aqui, os gráficos, cada uma contendo 22 ações, mostrando as perdas. Lembrando que a maior delas foi para a Recrusul. Agora, no próximo dia de negociação, dia 11, sexta-feira, o critério também é o mesmo, empresas que registraram mais de 100 transações no dia, empresas que registraram altas superiores a 1%. Já foi a sexta-feira já foi um dia melhor, tá? Apesar de não ter ocorrido grandes recuos, na verdade ocorreu um recuo agora no sábado, em que Trump isenta de tarifas os produtos eletroeletrônicos, principalmente na área de comunicação, tecnologia da informação. Então a maior alta foi da Vamos, 12,73%. Depois a segunda Enjoy, 10%. E muitas empresas na faixa de 9, 8, 6, 5%. Então sexta-feira foi um dia bastante interessante para quem apostou na alta das ações. Muitas empresas registraram altas superiores a 1%, como vocês podem ver nesses slides. E de um total de 410 ações negociadas no dia 11 de abril de 2025,
127 registraram alta superior a 1% e muitas, dezenas de empresas registraram altas entre 0 e 1%. Aqui nesse gráfico nós podemos ver esses agrupamentos de 22 em 22 empresas, as suas altas, com o código de negociação aqui embaixo. Se vocês quiserem ver com calma, podem paralisar o vídeo. Ok? Então, aí... Agora a gente vai ver os critérios para... O mesmo critério, né? De empresas que tiveram mais de 100 transações no dia e que registraram perdas. Perdas, né? No dia 11 de abril de 2025. Perdas aqui pequenas, desde 0,05, chegando a 0,64. Depois de 0,68 chegando a 3,75%. A Azevedo é uma empresa de construção que está em recuperação judicial, né? Nós temos mais algumas outras empresas, sendo que as maiores baixas na Liar, mais uma outra ação da própria Azevedo, e a IRB com 6,65% de queda. De um total de 411 ações negociadas no dia, 47 registraram perdas na sexta-feira, né? Então teve muito mais empresas registrando altas do que perdas. E aqui uma macrovisão do que aconteceu. Mas aqui na Bolsa Brasileira, como eu falei no início, são negociados também BDRs, que são recibos, que são documentos que representam ações de empresas listadas em Nova York. É um conjunto grande de empresas aqui que são transacionadas na nossa bolsa, né? Esses documentos. E eles não representam um para um. Algumas delas são frações do valor de ações em Nova York. Então o critério adotado é o mesmo, BDRs que registraram mais de 100 transações no dia e empresas que registraram altas superiores a 1% no dia, né? Essas BDRs. Nós temos aqui no dia 8, apenas de um número grande de empresas, essas registraram altas, apenas estas. Então dia 8 foi aquele dia do caos, né? O dia do caos. E com relação às perdas, o critério é o mesmo que eu adotei para as ações, com mais de 100 negócios no dia e que registraram perda no dia. Aqui eu estou colocando as maiores perdas. Tem muito mais empresas BDRs que deram perdas. Eu destaquei apenas as que registraram as maiores. Então a gente tem desde uma queda de 3% até uma queda de 30%. Ok? Então, terrível, né? Terrível. Dia 8. Agora no dia 9, nós temos as maiores altas. Lembra? Foi o dia que o Trump recua. Eu não coloquei todas, porque centenas de empresas registraram altas nesses BDRs na sexta-feira. A que teve a maior alta teve uma alta de 20,25%. Isso é muito. Pensa num dia. A pessoa ter um ganho de 20% em seu capital. E qualquer um que opera na Bolsa de Valores pode negociar BDRs, ok? Pode ser um negócio interessante. Então os critérios aí também para as perdas nas BDRs do dia 9, nós só tivemos 2 BDRs que registraram perda no dia 9. Então de um número gigante de BDRs negociados aqui na B3, todas as outras tiveram ganhos e somente 2 tiveram perdas. Guarda essa data, dia 9. Já no dia 10, de novo acontece aí uma reviravolta no mercado mundial, com a China retaliando, e aí os critérios são os mesmos. BDRs de empresas que tiveram mais de 100 transações e que tiveram altas superiores a 1%. Olha isso, de um universo gigantesco de empresas, somente essas 4 tiveram altas superiores a 1%. É muito pouco, né? O dia anterior foi muito diferente. E agora as BDRs tiveram perdas. Aí nós temos as que tiveram as maiores perdas. Dezenas, centenas de empresas BDRs tiveram perdas no dia 10. Eu listei apenas algumas, ok?
perdas desde 5% até 11%. E agora no dia 11, o mesmo critério, BDRs que tiveram mais de 100 transações e que tiveram altas superiores a 1%. Também destaquei apenas uma parte delas, ok, pessoal? Muitas empresas tiveram seus BDRs valorizados na sexta-feira. Esse vai e vem do Trump recuando e o mercado passando a não acreditar mais naquilo que ele fala, porque fala uma coisa no dia seguinte volta atrás, ele é pressionado pelo mercado e vai cancelando o tarifaço dia a dia. Então, as que tiveram as maiores altas, teve 9,39 no dia 11. São só algumas, muitas tiveram altas. As que tiveram perdas no dia 11, esse grupo de empresas, o critério é o mesmo, né? BDRs que tiveram mais de 100 negócios no dia e que registraram perdas. Apenas estas BDRs registraram perda aí nesse dia 11, ok? Agora da Ásia, tem alguma coisa pouco negociada? O critério é o mesmo, BDRs com mais de 100 transações por dia e que tiveram altas superiores a 1%. Apenas 5 BDRs asiáticas, né? Eu notei que tem pouquíssimos negócios com esses BDRs da Ásia, pouquíssimos, né? E em 8 de abril de 2025, nenhuma BDR da Ásia que teve mais de 100 negócios apresentou perdas. Ok? Então, no dia 9, apenas estas BDRs da Ásia tiveram ganhos. Ok? E nenhuma que teve perda no dia 9/4 registrou oscilação. Nenhuma. No dia 10, BDRs que tiveram alta, também só são da Ásia essas. Somente duas acima de 1%, e não teve nenhuma oscilação naquele outro critério em relação a perdas. No dia 11 também, somente estas 5 tiveram alta superior a 1%, e também não teve nenhum registro aí de flutuação negativa aqui nas BDRs da Ásia negociadas na B3. E aí fica uma pergunta: até onde vai esta guerra comercial entre Estados Unidos e China? O que será do pregão amanhã, segunda-feira, no dia 14 de abril de 2025? O que acontecerá? É uma incógnita. O Trump vai voltar atrás mais ainda? Pelo fato dele ter isentado as importações ligadas à tecnologia, talvez a bolsa segunda-feira suba, mas vamos ver o que acontece amanhã. Ok, pessoal? Era este o recado que eu preparei agora para esse domingo, né? Deu um belo trabalho para fazer essas pesquisas todas e obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços, pessoal. Até um próximo vídeo.